We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. E quem cumprimenta todos vocês é o pastor José Aparecido da Silva. E para darmos início nesta programação, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E eu convido a todos para orarem juntamente conosco. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos colocamos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor por mais este dia de vida que o Senhor nos concede, pelas bênçãos recebidas, pela paz, pelas vitórias e pela saúde. Por tudo, Senhor, nós damos graças a Ti. E também neste momento nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a cura divina em favor de todos os doentes, aqueles que estão enfermos, desde as criancinhas até os idosos, todos possam ser ajudados e abençoados pelo Senhor. Que o Senhor seja misericordioso e estenda as Tuas benditas mãos para nos dar vitória, Pai.
Eu peço neste momento perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, e pedimos a inspiração divina para realizarmos mais desse trabalho neste dia. Entregamos nossas vidas em tuas benditas mãos e pedimos direção do Senhor para a tua bendita glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, a escritura que nós vamos ler daqui a pouco é em São Lucas capítulo 6. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações como nós fazemos diariamente. Este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nossos cultos ali no tabernáculo são realizados todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30 também. Ainda em tempo, nós publicamos esta programação através do nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, diariamente. E nós convidamos a todos para estarem conosco e também para clicarem no joinha quando você estiver assistindo e inscrever-se também no canal, para que assim a plataforma possa ir impulsionando cada vez mais a nossa programação e, consequentemente, outras pessoas mais sejam alcançadas. Então, nós pedimos aos irmãos essa gentileza. Isso não te custa nada, nem dinheiro e nem tempo. É coisa de 30 segundos. E então, fica assim combinado. Também, em tempo ainda, quero dizer que esta programação, ao ser publicada em nosso canal, A Mensagem do Sétimo Anjo, também é reprisada simultaneamente através do nosso WhatsApp. Nós temos 3 grupos e assim que terminamos de publicar no canal no YouTube, já publicamos também ou reprisamos através dos nossos grupos. E qualquer irmão ou irmã que desejar fazer parte de um grupo, é só entrar em contato conosco através do nosso número que está aí na descrição do vídeo. E com prazer nós estaremos adicionando a pessoa como participante de um grupo. Muito bem, então, antes de nós lermos as Sagradas Escrituras, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O hino que vamos ouvir tem por título Pudesse Contar Toda a Glória e é cantado pela dupla Dico e Rosinha. Então vamos ouvir esse belo louvor, essa bela canção, e depois disso nós voltaremos com a leitura bíblica e assim por diante. Ouçamos então e meditemos. Pudesse contar toda a glória que brilha no meu coração, pudesse contar do meu mestre e o mundo prestasse atenção,
sertão, contar e contar e contar, sim, falar de Jesus e o perdão. Melhor que contar é viver a vida de Cristo Jesus, que os homens hão de receber as novas que dão vida e luz. Pudesse contar da agonia que teve no mundo, Senhor, pudesse contar da agonia que teve por mim, pecador, clamaria até escutarem, pregaria com todo ardor, contar e contar e contar, sim, falar do seu muito grande amor. Melhor que contar é viver a vida de Cristo Jesus, que os homens hão de receber as novas que dão vida e luz. Amém, amém, graças a Deus. E agora, meus amados, eu gostaria de chamar a atenção de todos os irmãos para a leitura bíblica que nós vamos fazer. E lembrando que é uma leitura um tanto extensa, e não deixe de prestar atenção nos sagrados ensinos do próprio Senhor Jesus Cristo. São Lucas capítulo 6, e nós começaremos com o versículo 1. E aconteceu que, segundo sábado após o primeiro, ele passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e, esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer no sábado? E Jesus, respondendo-lhes, disse: nunca lestes o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão só aos sacerdotes. E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aconteceu também, noutro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse:
uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. E aconteceu que, naqueles dias, saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima, de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder e curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem e vos injuriarem, e rejeitaram o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai neste dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu. Pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens disserem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que isto ouvis, algo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa,
nem a túnica recuseis, e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que o amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-se-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a sua boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a que é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa
e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém, Jesus. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa sagrada leitura. E agora, meus irmãos, nós vamos aqui dar continuidade no estudo da bendita palavra do Senhor, usando aqui a mensagem que está em apreço: eventos modernos são esclarecidos por profecia. Dando continuidade a partir do parágrafo 24. Agora, nós queremos estar de sobreaviso para saber o que está para acontecer nesta era em que vivemos. Deus atribuiu sua palavra para cada era, um tanto para cada era. E devemos notar que uma era não pode permanecer em vigor dentro de outra era. Simplesmente não funcionará. Por exemplo, como eu disse, creio que ontem à noite, ou estou constantemente falando noite após noite em lugares, e algumas vezes faço um comentário pela segunda vez. Não é minha intenção repetir, mas eu digo isto: que bem teria feito a Moisés tentar pregar a mensagem de Noé? Ou que bem teria feito a Jesus tentar pregar a mensagem de Moisés? Ou que bem teria feito a Martinho Lutero continuar com a mensagem católica? Que bem teria feito a Wesley continuar com a mensagem luterana? Que bem teria feito aos pentecostais continuarem com a mensagem metodista? Ou que bem fará aos pentecostais continuarem quando a noiva está sendo chamada? Veja, estamos exatamente na época da semente. Estamos aqui no tempo do fim. Agora, a não ser que um grão de trigo caia na terra, fica ele só, como o crítico, como tenho comentado desde que o livro saiu. Provavelmente vocês o tenham aqui em sua cidade. Aquele autor alemão que escreveu um dos artigos mais críticos, que é um infiel. Naturalmente, não o estou condenando, porque me condenou daquele modo, mas porque, sendo um infiel, o livro nunca deveria estar nas estantes. E ele disse: um Deus que pudesse se sentar e dizer que podia abrir o Mar Vermelho e libertar seu povo, e então se sentar com as mãos sobre o estômago
e ver no decorrer da Idade Média aqueles cristãos sendo rasgados em pedaços por leões, aquelas mães com o cabelo embebido de alcatrão e pendurando-as em cruzes e queimadas, e seus bebês, mulheres grávidas, eles fendiam o abdômen e apostavam quanto ao sexo da criança, e ficar ali parado e deixar isto acontecer. Pessoas que supostamente eram servas deste Deus. Então ele está dizendo aqui sobre um crítico alemão que escreveu um livro a respeito de Deus. E ele disse: como pode esse Deus ser um Deus justo e santo quando via seus servos, suas servas sendo maltratados, sendo machucados, sendo até mortos pelos infiéis, e deixar que isso acontecesse e permanecesse assentado em algum lugar com os braços cruzados em cima do estômago? É isso que ele está dizendo aqui. Como poderia ser esse um Deus verdadeiro? Veja você, a Escritura é inspiração. Você nunca será capaz de conhecer a Escritura simplesmente por se sentar e lê-la de um ponto de vista teológico, de um ponto de vista educacional. Isto nunca funcionou. E nós temos visto em todos os tempos que isso aconteceu. Você já deve ter lido na história, e agora você também pode ter presenciado em nossos próprios dias que isso acontece demais. As pessoas se escandalizam com a própria Bíblia, com aquilo que está escrito, e as pessoas não creem naquilo e se escandalizam porque elas querem compreender a palavra de Deus através de seus intelectos, através de seus raciocínios, e nem sempre Deus se obriga a atender a necessidade do raciocínio de alguém. Deus é mistério, Deus é longânimo, e Ele faz coisas que a mente humana pode não compreender. E então aí causa o fator de pessoas não conseguirem crer em Deus. E aí blasfemam, pecam, não aceitam, não seguem a Deus, não creem em sua palavra e assim por diante. Eu estava conversando com um ministro batista não faz muito tempo. Ele disse: até que aprendamos o grego correto, até que... Eu disse: no concílio de Nicéia, antes disso, eles estavam discutindo acerca das palavras gregas da Bíblia. Você nunca a conhecerá. Então, esse irmão ministro falou com o profeta que o problema é que as pessoas não estudavam a Bíblia e não entendiam o grego e não entendiam não sei o que mais, né? Com suas próprias mentalidades humanas, incrédulas, e assim por diante. Aí o profeta respondeu: no tempo do concílio lá atrás, já se havia uma discussão a respeito da Bíblia, a respeito das palavras gregas, a respeito do aramaico e assim por diante.
Deus não fala no raciocínio de ninguém. Ele fala na alma. Ele fala no coração. E que Deus nos ajude e que nós possamos compreender essas coisas, que quando virmos algo escrito ou mesmo algo acontecendo e aquilo não entra em nosso entendimento, devemos nos lembrar que Deus não se conhece através da nossa intelectualidade. E que Deus nos ajude nesta hora. Que o Senhor tenha compaixão de nós, e nós estamos parando já aqui no parágrafo 29 da mensagem Eventos Modernos são esclarecidos por profecia. E agora vamos ter uma palavra de oração para encerrarmos mais esta programação. Orem comigo então. Grande e soberano Deus, Pai de bondade, Pai de misericórdia, no sagrado nome de Jesus Cristo, Senhor, nós agradecemos por mais esta oportunidade de podermos estar reunidos ao redor da santa e bendita palavra do Senhor, ensinados pelo Espírito Santo, ó Pai, através do nosso profeta nesta era em que nós estamos vivendo. Deus de misericórdia, mais uma vez eu peço a graça e a bênção, a misericórdia do Senhor em favor dos necessitados, daqueles que estão oprimidos por espíritos malignos, que esses demônios se afastem, tirem suas mãos imundas da vida de cada pessoa, que o demônio saia e leve consigo suas doenças lá para a sua fonte de origem, que é o inferno. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós determinamos como ministros de Deus, ministros da palavra do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos. Chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor, e se Ele nos permitir, nós estaremos juntos em nosso próximo programa. Amém, Jesus. Amém.